Salve irmãos, com a paz do Senhor. Eu queria hoje aqui especificamente falar a respeito de um livro, deste livro aqui, A Verdadeira Felicidade. Eu queria trazer uma palavra a respeito desse livro. Lembrando os irmãos que eu tenho aqui o outro livro meu, que eu falo a respeito da oração do Pai Nosso, onde eu falo da importância desta oração, dos ensinamentos que está por detrás dessa oração. Que as pessoas oram, mas não sabem o que Jesus queria realmente nos ensinar. Mas como eu havia dito, eu vou falar um pouquinho só sobre esse livro, A Verdadeira Felicidade, baseada nas Bem-aventuranças. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, verso 3, diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra bem-aventurado significa feliz, são felizes. E no nosso vocabulário português, a palavra felicidade e alegria, as duas meio que se confundem no nosso vocabulário brasileiro. Mas existe uma diferença entre as duas palavras. Alegria é uma coisa, felicidade é outra. Alegria tem a ver com circunstâncias da nossa vida, é circunstancial. Felicidade tem a ver com o histórico de vida de uma pessoa. Começa do seu nascimento até a eternidade. Porque nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos que a vida não se acaba aqui quando você morre. A felicidade ela se expande para a eternidade, porque dependendo das escolhas que fazemos, para onde iremos, né? E a principal de todas as escolhas é você admitir que você precisa de Deus, que você sem Deus você não é nada. E a verdadeira felicidade já começa no coração de Deus. Se não começar no coração de Deus, a felicidade ela é passageira, ela é falsa, não é verdadeira. Jesus, quando terminou de ser batizado nas águas, a palavra de Deus vai dizer que quando ele sai da água, o Espírito de Deus desce sobre ele em forma de pomba e ouve-se uma voz do céu dizendo: Este é meu Filho amado em quem me comprazo. Deus tem alegria no Filho. Jesus é o modelo ideal de humanidade que está no coração do homem. A verdadeira felicidade começa com as nossas escolhas. Infelizmente, muitas pessoas constroem a sua vida ou escolheram construir a sua vida longe de Deus, afastado de Deus. E aí você constrói uma história de vida que ela não se encaixa dentro daquilo que Deus preparou para cada um de nós. Deus não criou o homem para viver longe dele. Deus criou o homem para fazer parte da felicidade eterna de Deus. Felicidade ela é uma história de vida, porque quando a gente olha para Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus ele constrói uma vida numa intimidade com Deus, num relacionamento com Deus, né? E Isaías 53, a partir do verso 1, vai falar a respeito de como que Jesus entra neste mundo. Isaías 53 diz assim: Quem creu em nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma árvore, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade ou que nos atraíssemos a ele. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento.
como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Veja, Jesus ele entra no mundo como uma criança, ele veio ao mundo, amamentou nos seios de uma mulher e cresceu como um filho de carpinteiro, virou um carpinteiro, mas ele, com 12 anos, ele surpreende os fariseus discursando no templo, na sinagoga, discursando e deixando os fariseus pasmo, porque uma criança era normal com 14 anos estar diante dos fariseus na sinagoga discursando. Jesus está com 12 e ele chega aos 30, foi batizado, sai das águas e ele vai a Bíblia vai dizer que ele foi para o deserto ser tentado pelo inimigo. Ele vence a tentação, chama 12 homens e ensina aos seus discípulos, ele cura, ele anda por sobre as águas, ele ressuscita mortos, ele ensina a palavra de Deus e a Bíblia diz que ele morreu crucificado, mas a Bíblia diz que antes dele morrer ele vinha já falando da sua morte. Em João 14, verso 1, os discípulos estão preocupados porque Jesus vem falando da sua morte. E ele diz para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. E na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. Então, os discípulos estão ali, ele está tentando reanimá-los. Jesus morre, ressuscita, e quando ele ressuscita, ele declara: todo o poder é me dado no céu e na terra, né? E a Bíblia diz que ele sobe aos céus, ele pede para os seus discípulos ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder de Deus. Isso está lá no livro de Atos, no capítulo 1. Mas Jesus, a felicidade abrange toda a história de vida de Jesus, porque ele conquistou corações. Ele não escreveu nenhum livro, mas hoje nós encontramos diversos livros, a própria Bíblia. Paulo escreveu 12 epístolas ensinando sobre Jesus, e nós vemos diversos livros escritos falando de Jesus. Esses dois aqui são mais dois, entre milhares e milhares de livros falando de Jesus. Jesus não compôs um hino, e nós vemos grandes hinos, louvores, louvando o seu nome. Ele nunca foi general e hoje ele é general da igreja. Então a felicidade tem a ver com o histórico de vida, com que ele arrebatou multidões e a igreja se expandiu. A igreja, por mais que o diabo tentou destruir, mas não conseguiu destruir aquilo que Deus construiu, aquilo que Jesus construiu. Então a felicidade abrange toda a história de vida de uma pessoa. E na nossa vida, na nossa construção, não significa que nós só vivemos momentos de alegrias, de felicidade. Porque Jesus, ele viveu um momento de angústias e de tristezas no meio dessa construção de história. Quando ele estava sendo crucificado, quando ele foi crucificado, era um momento de angústia, de tristeza. Talvez você esteja passando por um momento de angústia, de tristeza, mas se você fez a escolha de estar servindo a Deus, de conhecer a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de aplicá-la no teu coração, de andar na presença de Deus, você está seguindo o caminho certo. Quantas pessoas que estão vivendo a vida, mas estão vivendo uma falsa felicidade, vivendo uma felicidade passageira. Por que é passageira? Porque nessa caminhada Deus não se enquadra, não se encaixa dentro da vida dessa pessoa. Ela fez as escolhas erradas.
Então, felicidade tem a ver com um histórico de vida, dos teus relacionamentos, como você constrói a tua vida, os teus relacionamentos dentro do teu lar, com a tua esposa, com os teus filhos, sabe? Quando você protege os seus filhos das circunstâncias deste mundo, quando você protege os seus filhos do mal, das coisas erradas que a cultura, que o mundo oferece. Sabe, eu tenho uma experiência de vida com um filho meu e um dia eu cheguei em casa, ele estava ouvindo funk e eu peguei ele e mostrei para ele o que era música. Mostrei para ele, mandei ele tirar aquele lixo que ele estava ouvindo e mostrei para ele, olha, escuta isso aqui. Ele escutou a música, quando ele parou de ouvir aquela música, eu falei, tá vendo isso aqui que é música? Ele tem uma poesia, então a pessoa não teve preguiça de estudar um violão, um baixo, uma bateria. Esses funk que você ouve, você não vê isso, você só vê lixo, leva a mulher para baixo, o homem para baixo, denegre a imagem das pessoas, destrói as pessoas. Então, felicidade tem a ver com a tua história de vida, como você se relaciona com Deus e com seus irmãos, com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, os ensinamentos que você tem trazido para a tua família, para os teus filhos. Felicidade tem a ver com isso. Felicidade é uma construção de vida, de história de vida, sabe? E se você não tiver se enquadrado dentro da vontade de Deus, você está construindo uma história de um final triste, de um final sem Jesus, sem salvação. Portanto, meu amigo e meu irmão, você precisa de viver a palavra de Deus. Jesus é o modelo ideal de humanidade que está no coração de Deus. Nós precisamos nos enquadrar e obedecer essa palavra. Amém? Quero aqui encerrar orando por você, pedindo a Deus, Senhor, nesse momento eu quero te pedir, meu Pai, que Tu venha mudar o coração daqueles que estão ouvindo esta palavra. Que nós venhamos, meu Pai, nos colocar diante de Ti, meu Pai, e buscar a Tua vontade. Nos ajuda a andar na Tua vontade. Ajuda essa pessoa que está, Senhor, construindo uma vida, meu Pai, fora dos Teus caminhos, que Tu possa trazê-la de volta, que o Teu Espírito possa trazê-la de volta para ouvir a Tua palavra, para aprender a Tua palavra, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um daqueles que ouviram essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Meus queridos, só relembrando, tá aí os meus 2 livros que eu escrevi, A Verdadeira Felicidade e a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. Prometo que no próximo vídeo eu quero falar um pouquinho só sobre esta oração. O que foi que Jesus quis nos ensinar. Que Deus abençoe a tua vida e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.